Olá, pessoal. Nós somos alunos da turma de licenciatura em Ciências Biológicas da Universidade Estadual do Maranhão e hoje nós iremos falar um pouco sobre micoses sistêmicas, mais especificamente sobre a coccidioidomicose. Mas antes de nós falarmos sobre as micoses sistêmicas, vamos entender um pouco sobre os fungos, né? O que são os fungos? Os fungos, eles pertencem ao reino fungi, são conhecidos por serem heterotróficos, ou seja, eles consomem alimentos e podem realizar também relações interespecíficas, podendo ser tanto mutualismo, como também uma relação interespecífica negativa, que é o caso do parasitismo. Eles são eucariontes, podendo ser tanto unicelulares como pluricelulares, e alguns podem ser decompositores e outros, muito importantes, podem atuar de forma muito importante para a indústria farmacêutica. Outra coisa importante dos fungos é a sua estrutura, principalmente os fungos multicelulares. Eles podem ter hifas, que são um conjunto de células, e também podem formar o micélio. Essas hifas irão formar o micélio. E o micélio irá formar o corpo frutífero, né, que é o conjunto de micélios. Agora vamos falar mais especificamente sobre as micoses sistêmicas. As micoses sistêmicas são infecções causadas por fungos patógenos e que adentram pelas vias respiratórias e se disseminam pelo organismo, pelo corpo do organismo que está sendo infectado. Os fungos que podem causar micoses sistêmicas são esses três aí que nós trouxemos os nomes, né? O Paracoccidioides, o Coccidioides mites e o Histoplasma. Uma micose sistêmica muito interessante é a coccidioidomicose, que é causada pelo fungo Coccidioides mites, que é um fungo dimórfico, ou seja, ele pode se comportar de forma diferente em temperaturas diferentes, podendo atuar tanto como artrocomídeos, né, em forma de hifas fragmentadas, como pode ser visto aqui nessas imagens, que é mais comum no meio ambiente, em temperatura ambiente, ou também como esférula, que já é o fungo na forma parasitária. E aí, pessoal, tudo certo? Tudo beleza? Então, vou dar continuidade à apresentação do trabalho. Eu me chamo Wilder e a gente vai falar um pouco sobre a contaminação da coccidiomicose e como que ela acontece, né? Muito bem. Algumas atividades, né, estão relacionadas com a contaminação por esse fungo. A gente pode citar a caçada de tatus. Como a gente sabe, os tatus eles se escondem nas suas tocas e no solo, né? No solo. E esse fungo ele vai estar presente em solos contaminados. Então, quando a gente tem um solo contaminado e a gente tem também esse tatu nesse local onde esse solo está contaminado, ou então esse tatu está contaminado, ele morre e fica ali a contaminação por esse fungo nesse solo, ou então quando ele está contaminado e ele excreta, né, os seus materiais biológicos, esse fungo ele vai prevalecer ali nesse local, nesse solo. Então, a caçada de tatus está relacionada com esse acometimento dessa doença e também outra atividade que também está relacionada, como eu falo, como está no slide aí, os poços artesanais, né, a cavada desses poços. Quando os indivíduos, né, essa doença é mais acometida em homens, quando os indivíduos vão cavar esses locais que está contaminado por esse fungo, eles posteriormente desenvolvem essa doença da coccidiomicose e como aí diz também no slide, que não há preferência, né, sobre raça ou sexo, a gente pode observar que a ocorrência dessa doença é mais em homens por causa que os homens eles têm mais esse hábito de caçar, de cavar poços. Então, a doença ela pode ser acometida, né? A contaminação dela pode ser através dessas duas atividades que estão aí relacionadas. E a transmissão, né? Como ocorre a transmissão? Bem,
o fungo da coccidiomicose, ele é um dos fungos mais virulentos que se tem notícia, né? E esse micro-organismo, ele é considerado com um nível de biossegurança 3, ele se transmite facilmente pelo ar. Isso se deve ao tipo de partícula e estrutura desse fungo, né? Que nós dizemos que ele é composto de ostraconídeos com disjuntores, né? Os astroconídeos são estruturas fúngicas em fase micelial, composta pelo material celular do fungo intercalado com materiais em que não há material celular, em que há um rompimento, ele pode haver um rompimento das estruturas. E o fungo, ele tem uma facilidade de sobrevoar a longas distâncias, né? Os locais onde ocorre uma quebra dessas partículas fúngicas, que nós dizemos que são os disjuntores, né? Ele faz com que o fungo ele fique como se fosse, entre aspas, com asas, né? E aí ele pode sobrevoar e pode estar presente a longas distâncias do ponto original, favorecendo, né, a contaminação e a transmissão de pessoas e animais. Então, a principal forma de infecção, né, que as pessoas adquirem com a coccidiomicose é através da inalação dessas partículas fúngicas, quando ela está na fase micelial, que são esses chamados de ostraconídeos, e que eles também estão presentes nos solos, né? Nesses solos de vegetação xerófita, solos secos de locais quentes, com baixa pluviosidade, e uma doença não contagiosa, né? Ou seja, não se transmite de homem para homem, de animal para homem, né? Ele se transmite em contato com solos contaminados com esse fungo, e quando a pessoa inala, né, através da inalação de solos contaminados com esse fungo. Então, ele ocorre a transmissão dessa forma. Ele não se transmite de homem para homem, nem de animais para homens, e ele só pode ocorrer essa transmissão ou contaminação devido ao contato, né, com esse solo contaminado. Então, dando continuidade, né, sobre a coccidiomicose, vou falar sobre o diagnóstico laboratorial. Ele é realizado também por exames histopatológicos e também por isolamento do fungo em cultura e também por teste sorológico, né? São esses três. Como eu falei, né? Aí ele é feito em exames histopatológicos, né? Do tecido ou de outro material clínico. Primeiro, né? O isolamento do fungo em cultura, que é outro teste, outro diagnóstico. E também pelo teste sorológico, né? A gente vai ver e saber sobre cada um desses. Então, né? O exame histopatológico, né? O exame que consiste na análise microscópica, né, dos tecidos para a detecção de possíveis lesões existentes, né? E também tem a finalidade de informar ao clínico a natureza e a gravidade do seu quadro. Então, né, nesse exame histopatológico, a gente tem a observação direta das esférulas, né, com endosporo, né, por microscopia. Ela permite, né, determinar o diagnóstico, sendo este método mais preferível em relação à cultura do fungo, né. Uma vez que o bolor, né, quando ele cresce em cultura, ele é altamente infeccioso, né. Ele pode causar uma gravidade maior. A gente tem um tecido pulmonar, né, com coccidiodomicose, né, uma esférula de coccidioides e mites. A gente deve ver como é que fica, né. Então, agora a gente chega aqui na parte de isolamento do fungo em cultura, né. Esse isolamento do fungo em cultura ele pode ser realizado em meio micológico, né, a 25 graus Celsius, e nesse estágio, né, as colônias elas se desenvolvem entre 3 a 5 dias, né. Aí já a esporulação, né, pode ser observada entre 5 a 10 dias. Aí vai ocorrer a identificação, né, do coccidioide, né, mintes. Ela pode ser realizada também em cultura pelo teste de imunodifusão, através do exotogênio, né, que esse antígeno é da fase micelar. Aí, ainda pela
ou hibridação até dos ácidos nucleicos. Devido à virulência dos agentes, né, dos coquidioides, é elevado o risco de contaminação em laboratório, né, sendo sabe-se dessa possibilidade, né, diagnóstica de coquidimicose. Esses cultivos em laboratórios eles devem ser evitados, né? No entanto, quando eles são realizados, a sua manipulação ela é feita em uma cabine, né? Uma cabine de manipulação, né? Nessa cabine de segurança, que ela tem uma classe 2, classe B2, para o nível de segurança, para quem está manipulando. Agora a gente chega sobre os testes sorológicos, né? Como a gente sabe, existem vários testes sorológicos, né? Por uma triagem inicial, para confirmação e avaliação prognóstica dessa infecção. Aí, na triagem inicial, né, realiza-se também uma combinação de teste, né, de imunodifusão com teste de aglutinação, esses dois testes, né, de aglutinação de partículas em látex. Então, essa combinação, né, ela vai detectar a maioria dos casos de coccidiomicose, né. Aí logo em seguida, quando é para confirmar, aliás, o diagnóstico e uma avaliação prognóstica, podem usar os testes de fixação de complemento, como a gente tem aqui, que eles vão ter o nome e títulos que a gente vai descrever eles como títulos crescentes e títulos decrescentes. Então, os títulos crescentes são um sinal de mau prognóstico e os títulos decrescentes, né, são indicadores de melhorias do doente. Aí eles vão determinar essas características. Então é isso, obrigado. E o tratamento dessa doença, como ele é feito? Primeiramente, antes de tudo, qualquer doença que a gente quer verificar se está infectada ou não, devemos ter um diagnóstico de um médico. Então, o reconhecimento da infecção. Esse reconhecimento é feito por um médico. Você não pode dar seu diagnóstico sozinho. Você deve ir ao médico e constatar realmente se você está com essa infecção. Depois de um médico confirmar, ele vai posteriormente dizer a gravidade da doença. Quanto essa doença aqui, a gravidade é um ponto principal, porque de acordo com a gravidade que você está, vai ser a forma de tratamento e os medicamentos que vão ser propostos para você tomar. Como assim essa gravidade? A gravidade, se você está numa infecção leve, moderada ou grave. Esse tratamento vai ser de 6 meses, a duração dele é de 6 meses a 1 ano. Porém, podendo aumentar essa duração caso a sua gravidade seja sua infecção seja muito grave. E os medicamentos que eu vou tomar? Quais são os medicamentos que o médico vai propor para mim tomar? O primeiro medicamento, se você estiver em um caso leve ou moderado, vai ser o fluconazol. O fluconazol é um comprimido que é indicado para esses tipos de fungos, que o médico vai indicar para você. O outro é o itraconazol. O itraconazol também é um comprimido. São remédios que você vai tomar caso você esteja com uma infecção leve ou moderada. E se eu tiver com uma gravidade grave, muito grave, meu caso seja grave, uma infecção? Ele vai te indicar a anfotericina B. Esse medicamento, ele é injetável. Por quê? Porque ele é um medicamento mais forte. Ele é para os casos graves. Mas o médico teve essa conclusão como que eu estou com um caso grave? Mediante o seu pulmão. O pulmão vai ser um dos fatores principais para dizer se você está com uma infecção leve, moderada ou grave. Se você não estiver com o seu pulmão danificado, muito infeccionado, com sequelas,
Se você tiver com tudo isso no seu pulmão, você está em um caso grave. Mas se você não tiver muito infeccionado o pulmão, com sequelas e precário o pulmão, você vai estar em um caso moderado. Então, de acordo com o seu pulmão, o médico vai passar, de acordo com o seu pulmão também vai ser a gravidade. Porém, é importante lembrar que você não pode dar seu diagnóstico sozinho. Você tem que ir ao médico para ele te receitar o medicamento certo. Porque vai que você dá o seu diagnóstico sozinho e esteja, por acaso, infeccionado com essa doença e seu caso seja um caso leve. Você vai lá e toma um remédio, o remédio para casos graves. Esse remédio para casos graves, ele tem muitos efeitos colaterais. Então, você vai ter efeitos colaterais que nem precisaria ter porque tomou um remédio errado. Então, preste bem atenção, vá ao médico, leia a bula para ver se está realmente de acordo e tome o remédio certo. Lembrando, você não pode dar o seu diagnóstico, por mais que você tenha todos os sintomas, mas vai ao médico para ele te receitar o medicamento certo. Esse é o nosso trabalho e muito obrigada pela atenção. Espero que vocês tenham adquirido algo sobre essa doença, esse fungo de cossodiodomicose, ok? Muito obrigada.